Radha Krishna Padaya Radhikaya Priyatmani Krishnaatma Panaraya Tinamine Panchakalpa Tarubhya Krita Sindhu Vevacha Patitanam Pavanebhyo Vedaveno Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasa Digura Vatsalibra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Boa noite mais uma vez, minhas reverências a todos os devotos, nossos acharyas. Eu estou de cadeirinha aqui, não se preocupe não, vou falar só 5 minutos. Na realidade, essa é uma questão que eu precisava até falar, né? Eu, por exemplo, consigo dormir muito cedo, eu durmo 9 horas, 9h30, essa hora eu já estou na cama já. Porque eu acordo cedo de manhã, 3h30, para cantar minha japa. O sol está nascendo 5h15, 5h10, 1h40 é 3 horas da manhã. Então, eu lembro que Ana Maharaj tinha dito que o programa devia começar às 5 e terminar às 9. A gente começa às sei lá que hora que começa, porque 5h30, 6 horas, 17, 17h30, 18 horas, termina às 11. Eu, por exemplo, não tomo prochada aqui há muito tempo já, porque eu não tenho como tomar prochada. Eu sou um velhinho de 66 anos, eu não posso comer prochada depois das 5 horas, 5h30, porque eu passo mal, assim como eu, outros devotos também. Então, eu vou falar 5 minutos. Vocês vão ter que me tolerar só 5 minutos. E eu quero falar que é tão importante essa associação com o Principado Vana Maharaj. Isso não é um elogio, isso é uma constatação, é uma verificação de um fato. Nós podemos ver o seguinte: quem consegue assistir o Harikatha na internet, percebe que ele fala de todos os temas, mas é muito importante. Eu nunca vi Vana Maharaj falar alguma coisa que eu não tenha ouvido antes de Narayana Maharaj. Ele não inventa nada, ele não cria uma nova filosofia. Até fiquei um pouco assustado, vamos dizer assim, quando ele falou que tinha lá os Sakabeka, os Babajis lá, querendo dizer que a Sampada de Gaudiamata não tem Parampará. Para nós não tem menor interesse, menor importância. Nós estamos ligados a Prabhupada, a Bhaktisiddhanta, a Gaura Kishora, a Bhaktivinoda Thakur. Não importa para nós quem que era anteriormente. Na Índia isso é importante. Lá mas não estamos na Índia, não estamos no Brasil. Não estamos praticando o cantado Mahamanta Hare Krishna segundo as instruções de Chaitanya Mahaprabhu. Esse movimento é o movimento de Chaitanya Mahaprabhu. O que Vana Maharaj faz é dar continuidade ao programa de Chaitanya Mahaprabhu. Olha que coisa maravilhosa, né? E é uma coisa muito rara, porque não é fácil ser devoto. Todos os princípios que precisam ser seguidos, não comer carne, peixe nem ovos, não intoxicação, não jogos de azar, na vida promíscua, isso é só um princípio, né? Não é uma coisa muito fácil, entendeu? As pessoas precisam realmente estar compenetradas e prontas para seguir esses princípios. Mas nós estamos aqui fazendo isso. Por quê? Porque é bom para nós. Nós queremos Sattva Guna, Shuddha Sattva, nós queremos o modo da bondade. Porque no modo da paixão, no modo da ignorância, nós não vamos conseguir praticar Bhakti. E é isso exatamente que eu tenho ouvido nas aulas, nos Harikathas dados por Vana Maharaj. E essa é a essência de tudo. Nós temos que analisar essa essência e seguir essa essência. O resto é o resto. É importante cantar a japa, pelo menos, 16 voltas. Eu canto um pouco mais, mas é importante cantar pelo menos um grande número de japas, porque essa é a base da consciência de Krishna. É só isso que eu tinha que dizer. Eu, infelizmente, sou um bebê que vou precisar ir para o berço, não vou poder continuar acompanhando, mas vou chegar em casa com tempo suficiente para escutar o Harikatha pela internet. Porque aí vem os outros devotos, o Sundara, por exemplo, fala meia hora e fala um monte de coisa. Eu vim aqui para ouvir Vana Maharaj.
aqui para ouvir o Vyasa falando. Esse Vyasa é um bobo, entendeu? É um caído, sabe? Então, eu chamo atenção para isso, chamo atenção que nós queremos vir ouvir Ramana Maharaj. Por que ele deixa nós falarmos no começo? Misericórdia dele, está ocupando nossa mente, ocupando nossa língua em glorificar. É só isso. É só um serviço. Agora, a gente não precisa aqui dizer que nós somos muito eruditos. Ninguém é erudito aqui. Erudito aqui é Vana Maharaj. E nós viemos aqui para escutar ele. Então, eu vou fazer um apelo. Não é um apelo. Uma constatação. Os devotos que se seguirem pela misericórdia de Vana Maharaj vir para lá, falem pouco, o suficiente para poder glorificar o pregador. Desculpe se vocês não gostam dessa minha opinião, mas na realidade eu lembro que um momento atrás, Vana Maharaj, eu estou falando demais, né? Vana Maharaj tinha dito que o programa tinha que começar às 5 e terminar às 9. Agora são 9 da noite. Então ainda vai vir outros relatos que falam coisas muito interessantes. Eu não estou criticando, eu não estou falando mal. Mas pelo amor de Deus, a gente vem aqui para escutar Vana Maharaj. Então, vai sair daqui 11h30, 11 horas. Quem mora longe vai chegar em casa a 1 hora. Cadê Japa no Brahma Muhurta? Cadê? Vai dormir 3 horas, 4 horas? Não dá. Então, o que está faltando? Desculpe. O que está faltando é um pouco de programação e de estabelecer regras mais restritas, de começar o programa cedo e terminar cedo para que todos possam até tomar prachada e depois irem embora. Era só isso que eu tinha que falar. Eu peço desculpas, não tenho que pedir desculpa de nada. Né? Não está fazendo não está aplaudindo não. O que eu falei agora não é digno de aplauso. É digno de falar, sim, está certo, isso mesmo. Tá bom? Vanchakalpa tarubhascha kripta sindhubheva. Cadê o aplauso? Eu quero aplauso. E aí você tem que dar um dakshina pelas minhas palavras, custam R$10 o segundo, para Vana Maharaj. E aí então pode deixar ali no caixa que ele já encaminha. Dando abraço para nós a todos, muito obrigado. Boa noite. Eu já estou me retirando. Vou escutar a tempo, chegar a tempo de ver Vana Maharaj na internet. E depois vou ver de novo, porque os harikatas deles são maravilhosos. É uma coisa impressionante. Vocês precisam acreditar no que eu estou falando. Como se fosse, costuma não acreditasse, né? Jai Haribo. Onde acaba da revista? Falei mais 5 minutos. Radhikari Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Chinamane Vanchakalpatarasya Kripa Sindhubhyeva Cha Patitanam Pavanabhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Licença, por favor, e oferecer minhas mais sinceras e humildes reverências ao meu mestre espiritual, Nitya Lila Prabhupada Vishnupada, Astutarashata Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e meu amado Shiksha Guru Sripad Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaj. Tem uma história uma vez que os Pandavas, eles saíram para caçar. E eles encontraram o Brahmana no caminho, e o Brahmana pediu para eles correrem atrás de um viadinho que tinha pegado uma folha de grama puxa, que é o que a gente usa na cerimônia de fogo.
E assim os pândavas todos saíram para caçar, para procurar esse veado. E depois de um tempo eles estavam exaustos porque não acharam o veado e ficaram com muita sede. E então Yudhishthira Maharaj pediu para Nakula e procurar por água. Quando ele chegou no lago de água, saiu uma voz do lago e disse assim: antes de você beber essa água, você tem que me responder 10 perguntas. Mas ele estava sedento, ele nem ouviu essa voz. Ele bebeu água e abandonou o corpo. Como Nakula não voltou, Yudhishthira Maharaj pediu para Sahadeva ir atrás do irmão. E quando chegou lá, Sahadeva ouviu a mesma voz dizendo: antes de você beber água, você tem que me responder 10 perguntas. Mas, da mesma forma, ele muito sedento, bebeu água e morreu. Quando não voltou Sahadeva, Yudhishthira Maharaj disse para Bhima: vai, Bhima, atrás dos dois, porque eles não voltaram. Eles devem ter achado água, mas aconteceu alguma coisa. Quando Bhima chegou, Bhima ouviu a voz, mas não deu atenção a ela. E tomou água e abandonou o corpo. A mesma coisa com Arjuna. Quando ele chegou e viu os irmãos, ele disse: quem é capaz de me vencer? Eu vou beber essa água. E tomou água e abandonou o corpo. Então Yudhishthira Maharaj foi atrás dos irmãos. E quando chegou lá, ele viu o corpo dos 4 irmãos mortos. E a voz disse assim para ele: antes de beber essa água, você tem que me responder 10 perguntas. A primeira pergunta que a voz fez para ele foi assim: o que é mais misericordioso nesse mundo do que a terra? Essa terra que a gente pisa, né? A gente bota uma sementinha nela de berinjela, ela dá muitas berinjelas e centenas de sementes novamente. A terra é extremamente misericordiosa. Como Shripali Dana Maharaj explicou hoje, não existe nada mais misericordioso nesse mundo do que a mãe. Então, Yudhishthira respondeu: a coisa mais misericordiosa do que a terra é a mãe. E assim ele foi respondendo várias perguntas. E uma das perguntas que o lago fez, né, foi assim: qual é a coisa mais extraordinária que existe nesse mundo? Yudhishthira Maharaj respondeu: a coisa mais extraordinária que existe nesse mundo é que a gente vê nossos pais morrendo, nossos irmãos morrendo, nossos amigos morrendo, e a gente acha que nunca vai abandonar esse corpo. Essa é a coisa mais extraordinária que existe nesse mundo. A gente vê a morte na nossa frente, mas continua fazendo planos para o futuro. Esses dias atrás, um querido amigo nosso, Madhura Gopal Prabhu, abandonou o corpo dele, e ele ajudou a fazer o festival, né? Assim, eu não conhecia o Madhura Gopal, eu só conhecia a generosidade dele de aceitar a gente no espaço dele toda vez que a gente ia em Santos, mas nesses últimos 3 dias de vida dele, ele foi extremamente generoso comigo. Ele era fisioterapeuta, ele sabendo das minhas dificuldades, ele foi me atender. Então ele me atendia todos os dias. E todos os dias eu levava mais 2 pessoas. E ele dizia assim: poxa, eu vim ontem, tinha 2, eu vim agora, tem 4, amanhã vai ter quanto? 8, depois 16. E eu dizia, aí todo mundo que eu via que tinha dificuldade dizia: vem cá, vem que uma Dona Gopal pode te ajudar. Então assim, ele serviu os Vaishnavas antes de mais nada. Então eu fiquei pensando, qual é a melhor forma da gente abandonar o corpo? Com os nossos amigos, com os nossos parentes? Ou num acidente de ônibus lá no cantão de Minas Gerais? Com certeza não, né? Ou ter uma morte tranquila, que nem as pessoas dizem, e você vai deitar e vai dormir e abandona o seu corpo, e no dia seguinte todo mundo vê que você está morto, que você abandonou esse corpo com uma morte tranquila? Eu acho que também não. Eu acho que a melhor forma de abandonar o corpo é quando seu Gurudeva diz assim: e agora o barco pertence a Srimati Radharani. Radhe, 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 Jai Jai Krishna Radhe, 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 Jai Jai Krishna Radhe. E assim foi, né? Cantando Radhe, Radhe no barco de Srimati Radharani, aconteceu a fatalidade. E depois ter todos os devotos ao redor dele, cantando o Mahamantra, com a presença do próprio Mahaprabhu e do Gurudeva em pessoa,
não existe deixar esse corpo de uma maneira mais auspiciosa do que essa. Então, assim, a gente ora para que um dia que isso venha acontecer com a gente, que a gente possa estar nessa mesma situação, junto de Gurudeva, sabe? Ouvindo Radhe 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 e com a presença de todos os devotos Vaishnavas. Então, eu gostaria de... tem duas coisas. Madonna Gopal Prabhu, ele pediu assim para mim, disse assim, eu quebrei meu cordão de Brahma, né, meu pavita, eu queria ganhar um novo. Aí eu disse, vai ter uma cerimônia de fogo hoje, vamos lá falar com o Brahma Maharaj. E o Brahma Maharaj deu um cordão para ele. Outra coisa que ele pediu para mim, ele disse assim, o que significa Bhakti Chakora? Aí eu falei para ele, depois eu te explico. Então eu queria explicar para ele agora o que é Bhakti Chakora, né? Chakora é um pássaro mítico e existe uma constelação especial no céu que chama Swati, é uma constelação. E quando essa constelação está no céu e tem a lua cheia, nos raios, quando chove, não é uma chuva torrencial, é uma chuva de gotas, né? Quando caem gotas nos raios da lua, nessa constelação especial no céu, esse pássaro Chakora, ele bebe somente essa água. A água da chuva que cai nos raios lunar, quando existe essa constelação especial no céu. Não sei se eu fui claro. Isso é extremamente raro. Extremamente raro. Isso significa Chakora. Outra forma de ser Chakora, que também diz que Chakori, né? É um dos nomes de Radha, que significa aquela que encanta, que ela é muito bela e que ela encanta todo mundo. Sripad Maharaj explicou pra gente em Santos que tudo que Radharani sente, as Mandyaris também sentem, as servas dela. Então, que é como uma árvore enrolada numa trepadeira. Se você rega a árvore, as trepadeiras também são regadas. Se a árvore sente alguma coisa, essas trepadeiras também vibram, né? Então, Chakora é esse pássaro místico. Chakori é essa beleza incrível de Radharani. Então, Bhakti Chakora é aquele que, além de beber o néctar, ele está sempre servindo Chakori, nossa amada Srimati Radharani. Então, ele é Bhakti Chakora, significa aquela pessoa que é unidirecionada ao serviço de Srimati Radharani. E meu Srila Gurudeva, ele costumava dar esses nomes, né, para os seus discípulos, assim como um apelido. Ele mesmo tinha um que era Bhakta Bandava, que era o amigo de todos os Bhaktas, amigo de todos os devotos. E ele deu esse título para Sripad Maharaj, de Bhakti Chakora. Então, isso, né? Então, eu queria agora dizer que desde o dia 26, o mundo todo ainda não acabou. Hoje é dia 6? Sim. Acho que amanhã é o último dia. O mundo todo está fazendo Puspanjali para Sripad Maharaj. Gente ao redor do mundo no Zoom, todos os dias, de manhã, de tarde à noite, de manhã à tarde à noite, incessantemente estão fazendo Puspanjalis, que são oferendas de coração, de agradecimentos para Sripad Bhaktivedanta Maharaj. Eu fico até um pouco enciumada de falar isso, porque quando Sripad Maharaj começou a vir para o Brasil, meu Gurudeva disse para ele, eu quero que você vá para o Brasil. O Brasil é longe, né? Imagina da Índia, da Europa, é longe, é ermos, não tem facilidade nenhuma, não tinha. E nenhum sannyasi queria vir para o Brasil, nenhum devoto queria vir para o Brasil. Mas Sripad Maharaj disse, eu vou não. Gurudeva disse para ele, eu quero que você vá para o Brasil. E ele veio para cá e no começo enfrentou todos os tipos de adversidades que vocês podem imaginar. Sabe, às vezes eu me sinto até culpada, né? Todos os tipos de adversidades. Eu sempre falo isso, repito isso, porque assim, como a Ananta Shesha tem milhões de bocas, eu gostaria que milhões de devotos repetissem isso.
Sripad Guru Maharaj, quando começou a vir para o Brasil, não tinha nenhuma facilidade. Tinha o Sundarananda, que emprestava um carro, que carro que era? Não era. Era uma picape. Era uma picape, cabiam 3 pessoas na frente e viajava Kunja Bihari, o Govinda Bhakta Prabhu e Sripad Guru Maharaj. E os devotos que iam catando do caminho, inclusive eu ia entrando no fundo da picape. Sabe? Era assim. E não tinha nenhum tipo de facilidade. Eles não sabiam onde ia dormir, não tinham o que comer, sabe? Hoje a gente vê Sripad Guru Maharaj, tem arroz basmati, tem dal de diversos tipos, tem todas as facilidades, mas antes não tinha nada disso. Era uma batata. Era uma batata cozida, sabe? E assim, às vezes, quando infelizmente o Prabhu Sundara não podia emprestar o carro, né, porque tinha os programas dele, a gente colocava o Sripad Guru Maharaj num ônibus e viajava 18, 19 horas dentro do ônibus. Ele não comia absolutamente nada, ele não tomava nem água, nem uma água de coco, nada. E quando a gente chegava na pregação que a pessoa tinha programado pra gente, às vezes tinham 2 pessoas. Uma vez nós fomos, tinham 2 pessoas, as 2 ficaram se beijando. O que é isso? Não tem nada a ver com isso. Ou, sabe, chegava e ele cantava os mantras para o Srila Gurudeva e as pessoas retiravam as coisas, porque às vezes a gente ia pregar numa outra instituição, né? Então eles chegavam e tiravam tudo, retiravam prachada, deidade, retiravam tudo. O Sripad Guru Maharaj sempre, absolutamente sempre. Depois veio Chaitanya com o carro, veio Nanda, as coisas começaram a ficar mais fácil pra gente, né? A gente socava pela Maharaj dentro do carro, cheio, aí começamos a levar bolga, com as roupas, com mirtanga, com tudo que você pode imaginar dentro de um carro pequeno, e viajava até o Rio Grande do Sul. E do Rio Grande do Sul para o norte, com o Sripad Guru Maharaj. E mesmo assim, nenhuma outra pessoa queria vir para o Brasil pregar. E ele veio pelo Srila Gurudeva. Então hoje, quando eu vejo, antes nós éramos 15, 20, hoje aqui nós somos centenas de devotos, nós somos milhares de devotos. Tudo isso pela potência de Sripad Guru Maharaj de cumprir a ordem de Srila Gurudeva, de vir para o Brasil e cumprir a ordem de Srila Gurudeva. E eu vi como ele transformou o meu coração, eu vi ele transformando o coração de centenas de pessoas, de milhares de pessoas. Essa é a potência de cumprir a ordem do Guru. Outra coisa, Sripad Guru Maharaj antes tinha 20 pessoas, hoje ele tem milhares de pessoas no mundo todo, mas ele é exatamente a mesma pessoa. Ele não mudou em absolutamente nada. Se antes ele dormia numa esteira no chão e hoje ele dorme numa cama, para ele não faz diferença. Se antes ele comia uma batata e hoje tem arroz basmati e muitas preparações, isso não faz diferença para ele. Ele é exatamente a mesma pessoa. Ele não mudou em absolutamente nada. Ontem eu vi o Krishna Balarama Prabhu falando que ele pegava as doações que davam para ele e entregavam na mão de Srila Gurudeva. Eu vi isso pessoalmente com os meus olhos. Uma vez ele pediu para eu fazer um câmbio, e eu mostrei a notinha para ele, do valor do câmbio. Ele pôs no bolso, e quando chegou no Srila Gurudeva, ele tirou essa e deu na mão de Srila Gurudeva. Srila Gurudeva pegou e jogou o envelope de lado e abraçou o Sripad Guru Maharaj. Sabe, meu Gurudeva, ele nunca saía sem antes saber onde estava o Sripad Guru Maharaj, o que ele ia fazer e dar as bênçãos dele. E toda vez que ele chegava, ele perguntava para o Sripad Guru Maharaj ia lá. E ele pedia, eu quero que você cozinhe hoje. E às vezes quando a gente servia ele, ele dizia, ai, quem cozinha hoje foi o Guru Maharaj. Né? Ele sabia disso tudo, eles tinham uma ligação muito próxima e muito íntima, e eu sempre digo e penso isso: se eu tivesse um milésimo de gota de amor que o Sripad Guru Maharaj tem por meu Srila Gurudeva, eu estava salva em verdade, sabe? Porque é impressionante esse amor e dedicação que ele tem por Srila Gurudeva. Eu tenho tanta coisa para falar que eu podia falar.
Tomorrow we leave, Maharaj. I'm with your team, so I'm going to finish. Aí eu quero só falar espera aí que eu vou falar agora de Alto Paraíso de Goiás. Alguns anos atrás, o Sri Padma Maharaj conseguiu uma terra em Alto Paraíso de Goiás e por motivo do destino, ele pediu que eu cuidasse dessa terra. Eu chorava, eu já falei isso para vocês, eu chorava todos os dias eu chorava e pensava, como que eu vou conseguir latir para manter essa terra? Como que eu vou pagar as contas dessa terra? Como que eu vou... É uma chácara, né? Como que eu vou construir nessa chácara? Como que eu... Aí um dia ele perguntou para mim, por que você chora? Eu disse, Maharaj, porque eu não consigo. Aí ele disse para mim o seguinte, a coisa mais difícil que existe nessa Brahmanda, dentro desse universo material, é encontrar um guru rasika fidedigno. Quando você tem um guru fidedigno, a coisa mais difícil que existe é você servir esse guru fidedigno. E se você serve esse guru rasika, tudo está arranjado. Você não precisa se preocupar absolutamente nada. Bom, eu parei de chorar. E eu quero dizer para vocês que hoje, a última fase da construção de Alto Paraíso foi completa. Nós temos toda a estrutura. Então, assim, essa estrutura física, ela está completa, foi completa hoje. Agora a gente vai para uma decoração mais fina lá dentro, para que todos vocês possam ir e ter esse serviço Shripad Bhaktivedanta Maharaj. Né? Então, assim, eu realmente não fiz nada. Muito pelo contrário. Eu tive um acidente na estrada, quase morri, não morri, pela única misericórdia de Shripad Maharaj, de meu Gurudeva. Então, eu não pude fazer nada e as coisas aconteceram para provar para mim mesmo, que sou uma pessoa cética, que a misericórdia vem do Guru. Não está na gente, eu faço. A misericórdia vem única e exclusivamente de Gurudeva. E outra coisa que eu queria contar para vocês. Eu queria contar isso para vocês que isso tem um impacto muito grande dentro do meu coração. Eu já contei isso outras vezes para os devotos, mas isso é muito importante, eu não posso guardar isso para mim e gostaria que realmente isso fosse ouvido em todos os cantos do mundo. Quando meu Srila Gurudeva entrou em Nitya Lila, Sri Padma Maharaj estava voando para o Brasil. Quando ele desceu no aeroporto, normalmente os devotos ficam fazendo kirtan do lado de fora. E ele ouviu que estava silêncio, que não tinha ninguém. Aí ele disse para mim, nesse momento, eu entendi que Gurudeva tinha entrado em Nitya Lila, porque eu não escutei o kirtan do lado de fora. E ele ficou, então, ficou recolhido. Nesses dias eu não estava com ele, mas ele foi voar para Itajaí e eu encontrei ele no meio do caminho, encontrei ele na conexão em São Paulo. Ele estava super quieto e assim nós viajamos. Quando nós chegamos em Itajaí, uma devota veio pedir o Diksha. Disse, Maharaj, eu queria receber Diksha. E ele falou para mim, tudo bem, você vem aqui às 4 horas da tarde, né? Como ele costuma dizer, vem às 4 horas da tarde que eu vou te dar Diksha. Então, um pouco antes das 4, eu entrei no quarto dele e disse assim, Maharaj, como eu procedo agora? Como eu procedo agora? Porque antes eu trazia o quadro de Srila Gurudeva. Todo mundo, quando vai tomar Diksha, o Harinama costuma fazer um pratinho, né? De frutas, uma doação. Eu disse, como eu procedo agora? Porque agora que Gurudeva tem Nitya Lila, oficialmente, a partir de agora,
todas as pessoas que tomarem Diksha Harinama vão ser seus discípulos. Então, como eu devo proceder? Né? E ele disse para mim com os olhos cheios de lágrimas: eu dei a minha vida para o seu Gurudeva. Tudo que eu coletei na vida, eu dei para o seu Gurudeva. O meu sangue, o meu amor, a minha vida, eu dei para o seu Gurudeva. Não vai ser diferente a partir de hoje. Você traz a foto de Gurudeva, coloca aqui, que todo mundo que eu der Diksha Harinama, eu vou entregar nos pés de Srila Gurudeva. Esse é o tipo de personalidade que a gente tem aqui. Talvez a gente não dê tanta atenção, a gente fique sempre, eu sempre digo isso, a gente fica aqui no Haribol, 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 e não vê a qualidade da personalidade que a gente tem aqui. Ele é enviado direto de Srimati Radharani, sabe? Ele é um Bhakti Chakora, ele é muito raro, ele é uma joia rara entre os discípulos de meu Srila Gurudeva Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E a gente tem ele aqui. Ele sempre diz, Lokika Bandhu Shraddha, vamos fazer um relacionamento como um membro da família. Então ele permite isso pra gente. Ele está ali com a portinha aberta, recebendo a gente a cada momento. Então a gente não dá valor. Quem está aqui vai render tudo para ele. Quem está aqui vai tudo que conseguir, material e espiritualmente. É isso que ele fez para mim. Então, assim, eu gostaria sinceramente de me render aos pés de Sri Padukam Maharaj, como ele fez para Srila Gurudeva. Eu sei que um dia, com a misericórdia de todos vocês e com a bênção dele, eu possa conseguir fazer isso e desencarnar desse eu faço, porque eu não faço nada. Já acabou, quero deixar. Speak about Prestaya Bhutavesh Mati Bhakti Vedanta Gamayanti Namane Vandeha Bhakti Chakura Dora Vishita Shimati Bhakti Vedanta Swami Namastubiya. Eu descrevo o Madan como um devoto puro. Toda vez que ele falava do seu querido Vana Goswami Maharaja, ele sempre estava com os olhinhos cheios de lágrimas. Ele era muito apaixonado. Ele tinha uma paixão que era Vana Maharaja. E assim, eu posso falar que ele era uma pessoa íntima, assim, minha e do meu filho. A gente já se afastou um tempo, ele se afastou do movimento um tempo, e esse festival de final de ano, de alguma forma, o trouxe de volta para o movimento. Eu estava revendo as últimas mensagens que a gente trocou, e parecia até uma despedida. Ele até me pediu, falou assim, poxa, Vishnu, obrigada. Aí eu, mas obrigada por quê, né? Porque você conseguiu fazer o que ninguém tinha conseguido fazer, que era me trazer de volta ao movimento.
Aí eu falei, não, é a misericórdia de Gurudeva, isso aqui é obra de Gurudeva. E ele falou, poxa, obrigada, como a Didi falou, no dia da cerimônia de fogo, ele estava muito feliz, ele estava muito animado, ele pegou a cante de volta, ele estava com cordão bramínico, coisa que ele tinha muita vontade, mas ele nunca tinha, assim, ele tinha vontade, mas ele nunca tinha ido buscar. E saber que na cerimônia de fogo ele conseguiu fazer isso, ele pegou também acho que vocês viram o vídeo dele pegando a pulseirinha, né? Ele estava muito feliz. E o que aconteceu, infelizmente, foi uma fatalidade, mas foi ele escolheu o melhor momento. Ele, para quem tinha mais intimidade, assim, né, posso falar que ele era, que eu escutei o Govinda falando isso, que falou que filho da mãe, ele furou a fila e eu posso falar que, assim, a palavra que eu vou descrever ele é amor, porque tudo que ele fazia com amor. Ele até me falou isso de um dia antes, ele ajudar os devotos, ele era fisioterapeuta, e aí ele até falou pra mim, ele falou, pô, eu tô cansado, mas eu tô fazendo isso não é por mim, é pela misericórdia do meu Gurudeva. E ele fez isso com amor. O que ele passava para mim e para o Govindinha foi o amor. E eu quero muito agradecer a vocês, cada palavra que vocês me deram de apoio para mim e para o meu filho. Esse festival realmente foi lindo, foi transcendental, essa é a palavra. Foi maravilhoso, reuniu, assim, a Sangha de Santos, ela estava um pouquinho mais afastada, mas esse festival só reuniu a gente, trouxe de volta. Eu estou muito feliz e muito agradecida ao meu guru por ter participado e ter visto a carinha de vocês, todos felizes, me agradecendo. Eu não tenho que agradecer a mim, não. Foi a misericórdia do meu Gurudeva. Eu contei isso, se vocês tiverem a oportunidade de ver a live do templo, quando a gente estava fazendo Puspanjali de Gurudeva, ele teve a oportunidade de falar. Então eu até peço que vocês olhem lá o vídeo. Ele fala que ele estava feliz, que a família era um pouco contra, mas que ele estava lá naquele dia e ele estava muito feliz por estar ali. Eu agradeço mais uma vez por todos vocês, todas as palavras de conforto. Eu tenho certeza que ele foi realmente cercado dos amigos, das pessoas que amavam ele e principalmente da pessoa que ele mais amava nessa vida, que era o nosso Guru Managoswami Maharaja, gente. Obrigada mais uma vez. Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sarve Gaura Chandraya Radhikari Kadari Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Vancha Gurudevasya Kripa Sindhu Taivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Sri Gaura Bhaktaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I have to catch the bus in 1 hour, so better she turns late. But the bus in 1 hour, I have to be there.
He's going. No, I'm going. Oh, you are. So, so first of all, I offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, lotus feet of my Guru Bharat Dharma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupat, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Siddhavananda Srinada, Sachadman Sanat Guru Nitya Lila Pravishtam Vishnupat, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Siddhavananda Srinada. I internationally offer my Dhanavad Pranam, lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupat, Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and all senior devotees and all missionaries, and presented all of my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mestre espiritual, Nitya Pravistam Vishnupada, Sutarashata, Srila Bhaktivedanta, Srilavamana Goswami Maharaj, e Nitya Pravistam Vishnupada, Srila Bhaktivedanta, Srila Narayana Goswami Maharaj. Ao mesmo tempo, minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nitya Pravista, Srila Bhaktivedanta, Srila Swami Maharaj, Srila Gaura Govinda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshak, Sridhara Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e aos meus convidados muito respeitáveis presentes aqui hoje. Time is over, what to do? But still I have to speak few words to purification my tongue. Já até acabou a hora, né? Fazer o quê, né? Mas mesmo assim eu tenho que falar algumas palavras para purificar a minha língua. And today we also celebrate in midday Madan Gopal Prabhu is offering and also few days before Santosh Garuda, we also offering our homage, his lotus feet. Então, hoje na hora do almoço a gente fez uma homenagem também a Madonna Gopal Prabhu, e também lá no Guarujá, no último dia também a gente fez a homenagem aos pés de lótus dele. I know here is many speakers, they can speak, but time is very short to do. Eu sei que aqui tem vários devotos que podem falar muito bem, só que mesmo assim, né, não dá para todo mundo, porque realmente o tempo é muito limitado. Fazer o quê, né? Because in English verse is saying, who can please everybody, he can't to please? No one. No, eh? No one. No? No one. Nobody. Porque também tem um ditado, né? Que aquele que tenta satisfazer todo mundo acaba não satisfazendo ninguém. Quem tenta agradar todo mundo não agrada ninguém. In the same way, I cannot satisfy to everybody. Então, But time is very short what to do. não dá tempo de agradar todo mundo, né? É difícil, porque realmente o tempo é muito limitado. And especially tomorrow early in the morning, I have to also catch my flight and go back. Amanhã de manhã, bem Next cedo, destination. eu tenho voo para pegar, vou para o meu próximo destino. So for this regard, just I want to speak few words. Então, eu queria falar apenas algumas poucas palavras. What is the wonderful things in this material world? O que é a coisa mais incrível que tem nesse mundo? Rishi also explain these things. When Yudhishthira Maharaj in the exile with his 4 brothers and Draupadi. Krishna Divanidhi estava contando essa história que quando o Yudhishthira Maharaj estava com seus 4 irmãos e Draupadi no exílio, And that time when Draupadi she became very thirsty. Draupadi estava com muita sede. And that time they came one pond. E eles vieram até um lago. So that time one Jaksha, he asked you one by one many questions. E aí um espírito, um Jaksha, veio e perguntou perguntas a cada um deles. But the condition was that first you give the answer of his question, then you can drink the water.
Porque esse Jaksha, esse espírito, ele fez a condição. Ele falou assim: vocês primeiro têm que responder as minhas perguntas, depois vocês podem beber água desse lago. But Sahadev first he came. Saradeva foi o primeiro a vir até o lago. And he did not listen the instruction of the Jaksha. E o Saradeva não quis escutar as instruções do Jaksha, do espírito. Just he touched the water of the pond, then he fainted. Então ele tocou a água do lago sem responder primeiro aquele espírito, então ele acabou desmaiando, morto. Then Nakul also came, even Arjun, Bhim, Nakul veio também, Arjuna, Bhima, but they did not follow the instruction of the Jaksha. mas eles não seguiram as instruções daquele Jaksha, do espírito. Then finally, Yudhishthira Maharaj he came. Finalmente veio Yudhishthira Maharaj. Yudhishthira Maharaj, when he saw his 4 brothers dead body there, E aí ele viu o corpo dos 4 irmãos mortos. Os 4 irmãos dele tinham morrido, estavam no chão. then Yudhishthira Maharaj asked, who killed these brothers? Yudhishthira Maharaj perguntou: quem matou os meus irmãos? That time Jaksha, he told, I did this. Jaksha, o espírito disse: fui eu. Because your brothers, they did not listen my instruction and touch the water. For this regard, they left body. E eu fiz porque os seus irmãos não seguiram o que eu falei e tocaram na água para beber a água do lago antes de responder as minhas perguntas. Por isso eles morreram. If you want to drink water from this pond, first you give my answer of my question. E o Jaksha disse: se você quiser beber água desse lago aqui, você primeiro deve responder as perguntas que eu fizer. Aí sim você pode beber essa água. That time the Jaksha, he also asked many questions. And that is 108 questions he asked to Yudhishthira Maharaj. O Jaksha, o espírito, nesse momento fez 108 perguntas. Várias perguntas, né? Mas pelo menos 108 perguntas a Yudhishthira Maharaj. But 4 questions are very important. Mas 4 perguntas especificamente são as mais importantes. But one question is most important. E de todas as perguntas, uma pergunta foi a mais importante de todas. Well, that question is the most important question is that what is the wonderful things in this material world? A pergunta mais importante que ele fez foi a seguinte: o que há de mais incrível neste mundo? What is that? O que há de mais incrível? All we are looking every day how many people they left their body. A coisa mais incrível é o seguinte, que todo dia a gente pode observar, a gente vê que muitas pessoas morrem todos os dias. Every day people die or not? Todo dia as pessoas morrem ou não? Every day Sim. you can see how many people they left the body. Todo dia as pessoas morrem, abandonam seus corpos. Rachavarta. What is the message? Kachavarta, qual é a mensagem? Every day we are watching TV and also news. Né, a gente vê nas notícias, na televisão, todos os dias. Whole world news, every 20 minutes you can watch. A cada 20 minutos você pode ver já as notícias, né, atualizadas do mundo inteiro. What news are coming? E quais são as notícias mundiais? Every country, many people die in different places. Mortes, né? Diferentes formas, em diferentes locais, as pessoas morrem. Some place earthquake, É um terremoto em algum some lugar, place, then flood coming, uma inundação em outro, uma enchente, some place tornado, um furacão em outro lugar. some place you can see many accident also going. Ou às vezes um acidente, né? Trágico. Every day accident going or not? Todo dia acontece algum acidente em algum lugar ou Every não? day people die or not? Então as pessoas morrem todos os dias ou não? Flight crash, Um avião que cai, or what is called? Motorcycle crash, ou um acidente de moto, bus, um acidente de ônibus, and also taxi, de táxi. or everything. Every day, and the news coming. Not one day. Diferentes formas, né, que as pessoas morrem Whole todos os world dias. news you can see around the world. Good days news is coming. This place is people die. E não é só um dia, são todos os dias diferentes notícias de diferentes partes do mundo que Some contam place várias. also,
bombing is going on there. Many people say that. Então, às vezes tem guerras, né, e bombas são lançadas, as pessoas morrem assim também. War is going on also. Guerras. Every day you can see, not one day, every day. Isso não é assim, só uma vez, só um dia, mas são todos os dias. As pessoas morrem de diferentes formas, em toda a parte do mundo. Train accident. Acidente de trem. And, without it also, many people in the hospital, they also die. Muitas pessoas também morrem nos hospitais. And heart attack. Ataque cardíaco, Disease also. muitas doenças. So world news, you can see that every day people die. Not one day. Se você olhar para o jornal, se você ver o jornal, você vai ver que todo dia várias pessoas estão morrendo de diferentes formas. When you heard about this news, then we are a little bit upset. Quando a gente ouve, né, sobre uma notícia muito trágica, né, a gente fica triste, a gente fica um pouco triste. But all we are thinking, I will not die. Mas mesmo assim a gente pensa, eu não vou morrer. Are you thinking you will die? Você está pensando que você vai morrer? Who is thinking who will die? Quem está pensando que vai morrer? You are not thinking. Não, não tá não. You are just raise your hand. Você só levantou por levantar. And maybe you are thinking I will die, but not today. Você pode até estar pensando que vai morrer, mas não hoje. Literally. Verdade ou não? But death will come any second and any moment. Contudo, a morte pode vir a qualquer momento, a qualquer instante. You cannot say anything. Any second, heart attack, what to do? Sim, claro, porque imagina se você tem um ataque cardíaco, você morre na hora. Yeah, there are so many examples of this. Nesse mundo tem muitos exemplos disso, muitos. But all we are thinking, I will not die. Mas mesmo assim todos nós pensamos, eu não irei morrer. Or maybe I will die not today, not tomorrow. Tá, posso até morrer, mas não vai ser hoje nem amanhã. Maybe after 100 years. At least I will live in this material. How many? 100 years. Everybody is thinking. Pelo menos 100 anos eu vou viver, né? Porque todo mundo pensa assim, Kali Yuga, então tá, pelo menos 100 anos eu vou viver. But death, any moment will come. Só que a morte, ela pode chegar a qualquer momento. Because this death is just called predicted and predestined. O momento da nossa morte já está predeterminado, There is predestinado. no guarantee when you will become old, you will be die. Não existe nenhuma garantia de que você vai envelhecer primeiro e vai morrer na velhice. Não é certo isso. Small baby died on the lap of his mother or not. Tem até mesmo bebês que morrem no colo de suas mães. And every day you go to the hospital. This message also will be. Se vocês forem aos hospitais, vocês vão ver que existem casos assim diariamente. So that means death is certain. Any time will die. Então a morte é certa, a qualquer momento pode acontecer. And all the living entities, they are suffering three folds of Maya. Todas as entidades vivas estão sofrendo os 3 tipos de misérias de Maya, do mundo material. Three folds of Maya means Você entende o que são as 3 misérias? Adhyatmic, Adidaivi and Adibhautik. As 3 misérias, Adhyatmic, Adidevic, Adibhautik. All suffering three folds of Maya. Todos estão sofrendo esses 3 tipos de sofrimento. And all they are fighting. And fight. A gente está fritando nesse mundo. Fight. Potato pakoda. Sabe quando você frita uma batata frita? A gente faz uma pacoura, uma katoshka, uma batata frita. Day and night, all we are suffering three folds of Maya. Dia e noite, todos nós estamos sofrendo as 3 misérias de Maya do mundo material, que nós mesmos causamos, que os outros nos causam, e as intempéries também físicas. Então, assim, todos nós estamos sofrendo, como se estivéssemos fritando numa panela. But still we are thinking, no, I will not die. Mesmo assim, a gente pensa, eu não vou morrer. But there are scriptures, Abdava Satabde, Mittu Dhruvam. Today, tomorrow, after 100 years, we have to die. Contudo, as escrituras declaram, mais cedo ou mais tarde, hoje, amanhã ou daqui a 100 anos, todos nós iremos morrer. So Yudhishthira Maharaj, he gave this answer to me. Yudhishthira Maharaj respondeu que isso era a coisa mais incrível desse mundo. And Srimad Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna, E
E na Gita, Krishna também fala para Arjuna. Who takes birth from the womb of his mother, he will be died. Toda pessoa que nasce do ventre de sua mãe, todo mundo que nasce, morre. Who to take birth from this womb of mother? Quem que nasce do ventre da mãe? Fala. Quem? Body. É o corpo que nasce. Understand? Entende? That is called Sarir Deha. É o corpo. But Atma soul is eternal and transcendental. Contudo, a alma, ela é eterna e transcendental. Atma soul never die or never die. A alma nunca morre, ela nunca queima, nunca é machucada, nunca nasce. You try to understand first this Prajapat. Jatasya dhruva mrityut dhruvam. Who takes birth, he will be died. Contudo, primeiro a gente entender essa filosofia, que quem nasce é que vai morrer. Or who will not take birth, so there are no question to die. Aquela pessoa, aquele que nunca nasce, nunca morre. So Atma, soul, that is eternal and transcendental. A alma, Atma, é eterna e transcendental, ela não nasce nem morre. Just Atma, he goes one body to another body. Ela apenas vai de um corpo para o outro. When our soul goes one body to another body, that is called birth or death. Yes. Quando nossa alma vai de um corpo para outro, é isso que a gente chama de morte e nascimento depois. So one who realizes these things, his mind will never disturb. A pessoa que realiza essa verdade nunca se perturba com nada. Try to first understand about this soul, about this body. Primeiro entendamos a verdade sobre o nosso corpo, sobre a alma habitando no nosso corpo. Soul, eternal, transcendental. Soul is called the part and parcel of Lord. Mami vangsa jiva loke, jiva bhuta sanatana. A nossa alma, Eternal and transcendental. a alma é eterna e transcendental, é uma parte integrante do Senhor Supremo. Sanatana significa eterno. This body always is changing. Já o corpo material está sempre se transformando, And sempre this body mudando. also temporary. E o corpo também ele é o que? Temporário. Omaro Joganam Jara. Our is what is. One day small baby, then youth, young, then old age, then will give up this body. E outro ponto também que o nosso corpo está sempre mudando. Primeiro a gente, por exemplo, é jovem, cresce, na vida adulta, vai envelhecendo e finalmente morre. But Atma, soul, eternal and transcendental. Contudo, a alma, ela é eterna e transcendental. Just going one body to another body. Ela simplesmente passa de um corpo para o outro. Jatha Jalukavat. Jalukava one kinds of insects staying in the water. Então, Jatalokavat significa que nem um inseto que ele vive na água. That they are sucking the blood. Eles sugam sangue. Then when they are walking, they are going this way. First they make the then going this way. Então, é um tipo de inseto que quando ele rasteja, ele na verdade ele faz assim, a ponta do corpo dele junta com a parte da frente, aí depois ele de novo alarga assim e vai andando assim. In the same way, our Atma give up this body. Then before going this body, then body is prepared, then it goes in that. Então, da mesma forma, antes da alma deixar o corpo atual, o próximo corpo já está preparado para ela. Então, assim que ela sai desse corpo, ela já entra no outro. Another conception explained this way: when we give up this body, Já tem outro ponto de vista que explica o seguinte: quando a gente abandona o corpo, at that time we also get another body inside it. That is called Sukshma Sarir. That is called settled body. a gente tem um outro corpo dentro do corpo físico, que é o corpo sutil. Então, a gente passa para o corpo sutil, Sukshma Sarir. Sukshma Sari, Settled body there. Man, Buddhi, Ankar, Chitta, mind, intelligent, egos, and heart, sanskar. O corpo sutil, Sukshma Sarira, é formado por Man, Buddhi e Ahankar Chitta, que é a mente, a inteligência, o ego e o samskara, onde estão os samskaras, o coração, Chitta. And in the settled body, then Atma resides. A alma reside dentro do corpo sutil. And every life we give up this gross body. Toda vida a gente muda de corpo físico, grosseiro. Gross body, understand? This gross body made by the 5 elements. O corpo grosseiro material é feito por 5 elementos, feito de 5 elementos. Every life we give up this gross body. Toda vida a gente muda de corpo físico grosseiro. And give up this gross body
and then going another entered in the gross body with our subtle body. Então a gente deixa o corpo material grosseiro, esse corpo físico, e aí a gente vai entrar junto com o nosso corpo sutil num outro corpo físico grosseiro. When we are coming this gross body, then automatically there are one false egos come. Quando a gente entra no próximo corpo, no corpo grosseiro físico, a gente já desenvolve um ego falso. The Sanskrit word that is called Dehatma Buddhi, bodily conception. Que é o que? Dehatma Buddhi, a palavra em sânscrito explica, que é o que a gente desenvolve o conceito de achar que a gente é aquele corpo atual. Now we are coming this body. Which body are you? Por exemplo, agora vocês estão em qual corpo? Human body. Manav Sarira. O corpo de ser humano. So you are saying I am a human being. Manav Sarira. Então vocês dizem, eu sou um ser humano. I am man, I am woman. Sou um homem, sou uma mulher. And also many also false identities come. E a gente também desenvolve vários tipos de identidades falsas. I am Brazilian. I am Indian. I am American. I am Russian. Identidades temporárias. Eu sou brasileiro, sou indiano, sou russo, sou indiano. Coming or not? A gente sente essas identidades, né? It's difficult to give up this bodily conception. Muito difícil deixar essas identificações de lado. Could you forget you are Brazilian? Você conseguiria esquecer que você é brasileiro? You? What is your nationality? American. Brazilian, American, Indian. Então, olha, qual é a sua nacionalidade? Americano, ó. Ele é brasileiro, americano, eu sou indiano. Eu dou um exemplo. This is the nature, it is spontaneous going on. É natural, realmente, é normal. But when we come in the one stage of sadhana bhajan, that time we completely forget our bodily conception. Quando a gente chegar no estágio elevado de bhajana sadhana, de prática espiritual, a gente vai se esquecer completamente da nossa concepção que a gente tem com esse corpo atual. Which stage? When we come in the stage of bhav and prema. Em qual estágio que a gente vai esquecer a nossa concepção do nosso corpo? Em bhava e em prema. When you realize your own transcendental concept from Siddhartha, then you automatically forget your bodily conception. Quando a gente realizar a nossa siddha deha, nossa forma espiritual, a nossa alma, a gente automaticamente vai se esquecer desse corpo material. Then you direct take darshan to Lord, beautiful God. E com o corpo da alma desenvolvido, né, siddha deha, você vai poder ver a Deus diretamente, darshan. Many people they have many kinds of their cheating, propensity. Só que tem muita gente que tem muita propensão de enganar os outros. Okay? Don't take my offense. The Shastra saying this. Não me levem a mal, mas as escrituras que dizem tudo isso. Radharani and saying my Devi. Actually, this is called cheating propensity. A pessoa fala assim, foi a Radharani que me falou isso. Na verdade a pessoa está enganando os outros. Only Bhaktivinoda Thakur saying, I am Kamal Manjari. Só Srila Bhaktivinoda Thakur disse, eu sou Kamala Manjari. Ele falou diretamente. I am the Sakhis of Srimati Radha. Ele disse claramente, eu sou uma Sakhi de Srimati Radhika, uma amiga de Srimati Radhika. Otherwise, if they are high class devotee, they realize they will be hide everything. They are not so good. Porque mesmo que a pessoa tenha realizado, chegado nesse patamar muito elevado, ele não vai querer ficar expondo isso. Ele vai, na verdade, vai esconder essas realizações. They hide. Eles escondem. Understand? Those years ago, Radharani speaking with me, I am Radharani, that is the cheating propensity. Agora, quem fica expondo por aí falando, Radharani me falou isso, eu sou isso, aquilo de Radharani, na verdade isso é uma tendência de enganar os outros. That is called cheating propensity. Tendência de enganar os outros. Because that symptom is coming. Adu Saddha Tato Sadhu Sangha Bhajana Kriya Anartha Nritya Nishtha Ruchi Asakti Bhav, then Prema. When Prema Dasa coming, sadhak cannot stay in this material world. Porque realmente são vários estágios, né? Cada um tem seu sintoma. Quando o sadhaka chega no estágio de bhava, de prema, ele não pode mais viver nesse mundo material. Because our scripture is saying Prema,
Love cannot tolerate this body. Por quê? Porque quando a pessoa chega no estágio de prema, o corpo material não suporta, consegue suportar o estágio de prema. Some people they give an example. That what is called the milk of the tiger. Então tem gente que compara isso ao leite de uma tigresa. That milk. What is called? Tiger's milk. Cannot hold in others container. Only golden container. Então, na verdade, o que acontece? O tigre, né, a tigresa especificamente, o leite que ela produz tem uma natureza tão peculiar que, na verdade, só um recipiente de ouro consegue reter um leite de uma tigresa. Qualquer outro pote não consegue reter esse leite. But same the milk, tiger milk, and going in the mouth of the baby, what is called? Baby tiger. They can drink. Já um bebê, né, um filhotinho de tigre, ele tranquilamente consegue beber aquele leite de sua mãe. That means is one who attains the highest frame, they can realize everything. That time they hide everything. Então quem alcança esse prêmio muito elevado, esse estágio muito elevado da prática espiritual, eles realizam tudo, mas nesse momento eles escondem suas realizações. I honestly tell you, those are saying, "Oh, Radharani, direct speak with me." That this is speculative, or that is called cheating propensity. Então eu falo claramente, aquelas pessoas que ficam dizendo, Radharani falou comigo, isso, aquilo, e a pessoa é uma especulação da pessoa ou é realmente a tendência de enganar os outros. When Radharani will speak with you, when you come in the stage of Bhava and Prema. Quando que Shrimati Radhika vai falar com você? Quando você chegar no estágio de Bhava e Prema. You understand? Entenderam? You understand this. Otherwise, Sahaja, Soki, Beki can say. Você deve entender isso. Senão os Sahaja e Sakibekis, né, eles ficam falando essas coisas, você acredita? Prem manifested one thing, he always will be hiding. Quando o Prema se manifesta no coração, a pessoa sempre vai esconder o que ela está sentindo, as suas realizações espirituais. And maybe he will speak very confidential things. He's very near and dearest person, not maybe 1 or 2%, not others. E talvez... Like Chaitanya Mahaprabhu told Swarup Damodar and Radharani, not everybody. E talvez, assim, ele pode até expressar alguma coisa do que ele está sentindo, só que não para todo mundo, mas para talvez uma ou duas pessoas muito íntimas, como Mahaprabhu também expressou seus sentimentos para Swarupa Damodara e Rai Ramananda. This is it, Mahaprabhu manifests his highest form, Rasaraj Mahabhava Swarup, only in front of Rai Ramananda. Mahaprabhu manifestou a sua forma mais elevada, que era Rasaraj Mahabhava Swarup. E ele só mostrou essa forma dele para Rai Ramananda. Rai Ramananda told Prabhu, I know you are Krishna. Rai Ramananda disse, Prabhu, eu sei que você é o próprio Krishna. Mahaprabhu told, oh, you are Mahabhagavad. E aí Mahaprabhu falou, você está dizendo isso porque você é um Mahabhagavad. So you are thinking, I am Krishna. Porque você é um Mahabhagavad, você me vê como Krishna, você acha que eu sou Krishna. Mahaprabhu told, no, I am Mayavadi sannyasi. Even not sannyasi, which sannyasi? Mahaprabhu is hiding, no, I am Mayavadi sannyasi. Mahaprabhu quis se esconder, falou, não, eu sou um sannyasi Mayavadi, personalista. But you are Mahabhagavad, so you are thinking, I am Krishna. Porque você é um Mahabhagavad, um devoto puro mais elevado, você acha que eu sou Krishna. Rai Ramananda then told Prabhu, don't cheat me. Rai Ramananda falou, Prabhu, não tente me enganar. Pahile dekhile tomar sannyasi. First I saw you sannyasi. This is true. E aí Rai Ramananda disse, Prabhu, primeiro eu vi a sua forma de sannyasi, verdade? Then I saw your Shama Goparu. Depois eu vi a sua forma Shama Gopa, né, como um vaqueirinho. That means Krishna Sarup. Ou seja, eu vi sua forma de Krishna. Then I saw one Kanchaputilikai, Sarvange Dhaka. And your body, black is body completely covered with very nice, beautiful and golden complexion. E aí de repente eu vi que todo o seu corpo foi encoberto por uma compleição dourada, muito, muito brilhante. So Prabhu, I know you are same Krishna. Então, Prabhu, eu sei que o Senhor é o próprio Krishna. Antar Krishna, Bahir Guru. Inside Krishna. Or outside your
golden complexion. Então eu sei que por dentro você é Krishna, mas por fora você Krishna por dentro e por fora você é dourado, que na verdade é a compleição de Srimati Radhika. Ar gaur ang tomar sarva ang dhaka. Chaitanya Chaitanya. I know you are saying Krishna. Now you took Srimati Radhika's mood and her complexion. Eu sei que o Senhor, que você é o próprio Krishna, que simplesmente agora você está coberto pela compleição e o humor de Srimati Radhika. So Prabhu, don't cheat me. You tell honestly, you tell to me. Então, Prabhu, não me engane, fala a verdade, fala a verdade. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu smiled. E aí Mahaprabhu sorriu. हंसी प्रभु तारे दिखाई लो रसराज महाभाव स्वरूप है देखी राय रामानंद होइलो मूर्छित. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu had manifest very nice, beautiful Rasaraj Mahabhav Swarup. E aí o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, depois de sorrir, ele manifestou uma forma lindíssima, Rasaraja Mahabhava Swarup. Then Rai Ramananda, he fainted. E Rai Ramananda, ao ver essa forma, ele desmaiou. Then Rai Ramananda, Chaitanya Mahaprabhu, that touched his body. E aí o Senhor Chaitanya Mahaprabhu tocou no corpo de Rai Ramananda com sua mão. Then Rai Ramananda returned back his consciousness. E aí Rai Ramananda voltou, recobrou a consciência. Then Mahaprabhu told Rai Ramananda, what did you see? Don't tell to anyone. E Mahaprabhu falou, ora Rai Ramananda, não conta pra ninguém o que você viu aqui hoje. Javat, Jivat, Tavat, until I am doing this lila, you don't tell to anyone. Não revele o que você viu hoje enquanto eu permanecer nesse planeta. So I am saying this thing. Lord Chaitanya Mahaprabhu said, Krishna, and took Srimati Radhika's mood and complexion. But only he saw, he manifested his Rasaraj Mahabhav Swarup in front of Rai Ramananda. Eu estou falando isso por quê? Porque Mahaprabhu é o próprio Krishna, que assumiu a compleição, a cor da pele de Srimati Radhika e o seu humor. Mas mesmo assim, ele só mostrou essa sua forma específica, Rasaraj Mahabhava Swarupa, para uma pessoa, Rai Ramananda. Understand? The combined form of different Radha and Krishna. This is called Rasaraj Mahabhav Swarup. Essa forma, Rasaraj Mahabhava Swarupa, é uma forma combinada do casal divino Radha e Krishna. And Mahaprabhu also manifests his very nice, beautiful, what is called, Sarvabhuj Darshan in front of Sarvabhaum Bhattacharya. E outro darshan especial também foi que Mahaprabhu deu para Sarvabhaum Bhattacharya, que ele manifestou na frente dele os seus 6 braços, Sadbhuj Darshan. So, I am saying this is very confidential, not going to everyone. Por que eu falo isso? Porque isso tudo é confidencial, não foi todo mundo que viu. And if anybody saying, no, I am Radha, but I am direct contact with Srimati Radhika, that is called the cheating propensity. He will never say this. If he has direct contact with Srimati Radhika, he will not say to anyone. Então, se a pessoa falar, eu sou Radha, eu tenho um contato íntimo com Srimati Radhika, né, eu falo com Srimati Radhika, na verdade o que acontece? Se essa pessoa realmente tivesse uma relação íntima com Srimati Radhika, né, um contato direto de falar com Srimati Radhika, ela não falaria isso para ninguém. Just I tell you, Gurudev Srinarayana Goswami Maharaj. Vou dar um exemplo de Srila Gurudeva Srinarayana Goswami Maharaj. 2028 or 29. Foi uma história que aconteceu em 2008 ou 2009. That Brajmandal Parikrama is going on and all our pilgrims Jatris they are in Gopinath Bhavan. Estava acontecendo o Brajmandala Parikrama, peregrinação. Todos os peregrinos estavam no Gopinath Bhavan em Vrindavan. Srila Srinarayana Goswami Maharaj was in Gopinath Bhavan in his room. Srila Gurudeva Srinarayana Goswami Maharaj estava em seu quarto no Gopinath Bhavan. Then about 11 or 10:30 to 11 o'clock. E era assim umas 10h30, 11 da manhã. Then the Pujari of Sevakunja, Aí o Pujari do Sevakundja he brought some Sevakunja Prasad. trouxe um pouco de praçada do Sevakundja. And that time Gurudev took Prasad and he was going to take rest. E aí Gurudeva tomou praçada, ele estava indo descansar. And that time, according to the instruction of doctor, after taking Prasad, Gurudev, he will not give darshan to anyone. E de acordo com instruções médicas, depois de tomar praçada de almoçar, Gurudeva não deveria se encontrar com ninguém. Even Brahmaji will come. Não deveria falar com ninguém, mesmo que o Senhor Brahma, o Criador do Universo, aparecesse. Madhamara will not
Shivaji Maharaj não deixava ninguém entrar, ele era bem rígido. You understand? Vocês entendem? Lord Sevakunja, that Pujari, he told, I want to this prasad, and to Gurudev Nand Goswami Maharaj. Então não deixaria ninguém entrar, não abriria a porta para ninguém entrar para falar com o Gurudeva. Mas chegou o Pujari do Sevakunja falando, ó, eu trouxe essa praçada para dar para Shilanarayana Goswami Maharaj. Then Madhav Maharaj told, okay, you give me, when Gurudev wake up 4 o'clock, 4 p.m., then I will offer to him. Madhava Maharaj disse, tá bom, me dê essa praçada que você quer dar para ele. Quando o Gurudeva acordar às 4, eu dou para ele o que você trouxe. But the Pujari or Sevakunja said, no, I will offer this prasad his own hand. Mas o Pujari do Sevakunja falou assim, não, eu mesmo com as minhas próprias mãos quero entregar essa praçada para ele. But Madhav Maharaj is very strict. Só que Madhava Maharaj era muito rígido. So, no. You may come 4 p.m. Falou assim, agora não dá para você falar com ele, ele está descansando, volte às 4 da tarde então. Because Pujari of Sevakunja, the Brahmanas, what is their nature? Giving little prasad and asking dakshina. Então, geralmente os brahmanas têm essa natureza de quê? De dar um pouquinho de praçada e querer pedir muita doação. E esse Pujari do Sevakunja era um brahmana. Understand? That prasad is you offering, and that one laddu also little give and then. Então é um lábio, né, que eles dão um pouquinho de nada e pede que você dê doação em troca. So Madhav, okay, I will give you 500 rupees, take this. But no, I will not take money from you. Depois o Madhava Maharaj falou, tá bom, toma então 500 rupias por essa praçada. Mas o brahmana, o Pujari disse, não quero nenhum dinheiro. So you give this prasad, but no. Então deixa a praçada aqui, também não. Madhav, okay, go. E a escola do Madhava Maharaj falou, tá bom, pode ir. Then again he also came just 4 p.m. E aí ele voltou depois às 4 da tarde, realmente, o Pujari. Then Gurudev sitting in front, Gurudev was sitting on his chair. E aí Gurudeva estava sentado em uma cadeira. And Pujari also offered this. E aí o Pujari veio e trouxe e eu dei essa praçada para Gurudeva. Sevakunja. Do Sevakunja, a praçada. Then Gurudev told, okay, you take some money. E aí Gurudeva ofereceu um dinheiro para ele, tá bom, toma um dinheiro. But Pujari said, no, today I will not take money, and I will not take any money from you. E hoje, nesse dia, o Pujari falou, não, hoje eu não vou pegar nenhum dinheiro em troca, eu não quero nada de você. Tonight, Srimati Radhika, na última noite, Srimati Radhika, she ordered me, ela falou para mim, ela me deu uma instrução. you take my prasad and you direct offer this prasad in the hand of Narayan Maharaj, who is staying in Gopinath. Então ela veio para mim, ela falou para mim que eu deveria, ela me mandou entregar essa praçada no Gopinath Bhavan para Narayana Maharaj. And he is my very near and dearest of him, but this one. E ela me falou assim, que ele, Narayana Maharaj, é uma saque muito íntima, muito querida por mim. Then offered this prasad in the hand of then Gurudev and tears rolling down. He did not speak any word. Just I saw that and his body was cut to say. E aí Gurudeva ouvia essas palavras, ele não conseguia nem falar nada, ele só começou a tremer, lágrimas rolando dos seus olhos. Eu estava lá presente, eu vi essa cena. Gurudev did not say any word. Gurudeva não falou nada para ninguém. And that prasad and Gurudev distributed to all the devotees. E aí Gurudeva distribuiu aquela praçada para todos os devotos. I am saying this is very confidential. Por que eu estou falando isso? Porque é algo muito confidencial, muito secreto. So this is the confirm Gurudev very near and dearest of Satya Srimati Radhika called Ramanmani. Então essa é uma prova de que Gurudeva, Shilanarayana Goswami Maharaj, ele é uma saque, uma amiga muito querida, muito íntima, muito próxima de Srimati Radhika. E o nome dele é Ramana Manjari. But when he was physically present in this matter, he did not tell to anybody. Só que quando o Gurudeva estava presente fisicamente nesse mundo, ele não falou nada disso He para ninguém. hid everything. Ele escondia tudo, escondeu. Because prem, love, this is for always hide. Porque o amor é assim, prema, ele sempre se esconde. Understand? Entende? This.
those who are saying Radharani and that is cheating propensity. Mas quem fica expondo assim, né? Falando, Radharani falou comigo, Radharani isso, aquilo comigo. Isso aí, na verdade, é uma tendência de enganar os demais. And I am speaking very nice Radharani's Katha, listen. Perfect Radharani Katha, listen. This is got cheating propensity. Se a pessoa fala assim, eu tô falando um Katha de Radharani perfeito, vem ouvir o meu Katha de Radharani perfeito. Isso também é tendência de enganar. This is true. Because prem, this is always very high. Isso é verdade, sim, porque premo, o amor sempre se esconde. We are very easy can say. Ocidental de Shimaterádika. Then Uddhava, he told to everybody, and now I am going to Mathura, meet with my friend Krishna. E aí Uddhava falou para todo mundo lá em Vrindavana, estou indo embora, vou para Mathura me encontrar com meu amigo Krishna. Then Uddhava, he asked Srimati Radhika, Uddhava nesse momento perguntou para Shimaterádika, so when I return back in Mathura with my friend Krishna, estou indo voltar para me encontrar com Krishna em Mathura, what message I will give to him? e qual mensagem ou recado você quer que eu dê para ele? Listen, that time Srimati Radhika, she told, Ouçam, nesse momento Shimaterádika falou o seguinte, hey Uddhava, don't you speak our highest separation mode in front of our beloved Krishna. Uddhava, não conte para Krishna sobre como a gente está sofrendo tanto assim, sentindo a falta dele. Nossa separação mais elevada, não fale sobre isso. You told about my beloved Krishna, how he is always feeling separation from us. Você contou pra gente que Krishna está sempre sofrendo muito de saudade, né, de separação, está sofrendo muito sentindo nossa falta. Você contou. Because when Krishna in Mathura, he hold the hand of Uddhava Quando Krishna estava em Mathura, ele chegou assim, segurou a mão de Uddhava um dia and he told, Gachuddam Brajesumam Pradimam Pradivavaha Mad Viranangopi Gopina Mad Sandesakai Dimurcha. Krishna hold the hand of his friend Uddhava. Krishna segurou a mão do seu amigo Uddhava Hey Uddhava, you have to go Vrindavan. e disse, Uddhava, você deve ir a Vrindavana. And you give my message, my friends, Subal Sridham, and give my parents, Nanda Jasoda, Você deve dar mandar minha mensagem, meu recado lá para os meus amigos, Subal Sridham, meus pais, Nanda e Jashoda. and especially you give my message to my beloved gopis. E também, especialmente, envie minha mensagem para as minhas amadas gopis. So for this regard, Uddhava is saying now, and now I am going to return back to Mathura. What message I will give to him? Por isso que agora Uddhava está perguntando, né? Bom, eu vim com a mensagem de Krishna e agora estou indo voltar para Mathura. Qual recado eu devo levar de volta? Then Srimati Radhika, she told, Shimaterádika disse a Uddhava, hey Uddhava, don't you tell our this separation mode Viraha, we are crying for him. Uddhava, não conte para Krishna como que a gente está sofrendo, sentindo tanta falta dele. Não fale que a gente está chorando em separação. If you tell to him about our Viraha and separation, our beloved Govinda, he can't tolerate. Se você contar para Krishna como que a gente está sofrendo em separação, sentindo tanta saudade dele, ele não vai aguentar, ele não vai aguentar ouvir uma coisa dessa. But you have to speak about our separation in front of your friend Krishna. Mas sim, você vai ter que contar para ele um pouco sobre como a gente está passando aqui, sentindo tanta separação dele. Srimati Radhika, she continued told to Uddhava, Shimaterádika continua explicando para Uddhava. when you tell to our this Viraha, separation mode in front of your friend Krishna, Quando você for contar para Krishna sobre como a gente está aqui sentindo a falta dele em separação, then Krishna he was selling tears. That time you stop. quando Krishna começar a chorar ao ouvir a sua narração que você está contando, você para de falar. Then you speak another day, next day, not at the time you speak our this Viraha Katha. E aí depois, outros dias, você vai falando mais um pouquinho. Não fala assim de uma vez sobre como a gente está sofrendo tanto aqui em separação. Srimati Radhika, she gave an example, and if your cloth is very old cloth, Shimaterádika deu um exemplo de caso você tenha assim, uma roupa muito velha, um tecido muito velho. and that old cloth or wet in the water. E se esse tecido bem puído tivesse molhado com água?
So how will take out the water from the old cloth? Como que você vai fazer para tirar a água desse tecido muito poído, muito velho? Eh? What doing or not? You use your gamcha, try it was called. Towel? Eh? Twisting, no? If you twist, that will be one. Or if that towel or gamcha very old, if you add it on the twist, that will be one. Eh? Huh? What is it? Então, se você pegar uma toalha, uma gamcha muito, muito velha, que esteja molhada, super poída, se você tentar torcer, porque geralmente para você tirar a água de um tecido, você faz o que? Você torce, né? Mas se aquele tecido for muito velho, aquele tecido for muito velho, se você torcer assim de uma vez, ele pode acabar rasgando. So how take out the water from the old cloth? Como tirar a água desse tecido que é muito velho? Very slowly, little, eh? Pressing slowly. Little press. Então você aperta assim bem devagarinho, vai apertando bem devagarinho. In the same way, Srimati Radhika she told, and very carefully tell all this Viraha Katha, separation mode, and in front of your friend Krishna, not anything. Srimati Radhika disse, fale com muita calma, bem, né, com muita calma você fale para Krishna sobre o que a gente está sentindo em separação dele, como a gente está sofrendo, mas não fale de uma vez tudo. Fale aos poucos. In the same way, Krishna Viraha Srimati Radhika's Katha is very, very confident. Então, da mesma forma, esse katha da separação de Srimati Radhika é muito secreto, muito confidencial. If you speak few words, then stop. Então, você fala apenas poucas palavras e para. One day I told, just one sloka of Srimad Radharasa Sudhanidika. Então, no outro dia, eu falei sobre apenas um verso do Radharasa Sudhanidhi. How beautiful Vrindavan, the glories of Vrindavan, Vrindavan Mahima. Então, esse verso que conta sobre as glórias da beleza de Vrindavana, como Vrindavana é tão bela. Just Prabhupada Saraswati Part composed this verse. Prabhupada Saraswati, ele compôs esse verso. Qual é o verso? Radha Karavachita Pallava Ballarike Radha Padanka Vilasita Madhurasthalike Radha Jasamukha Matta Khaga Balike Radha Vihara Vipinam Ramute Manome. You may not understand. Radha Karavapara Pallava Vallarike Radha Karavachita. That means in Vrindavan, all the golden creepers planted by the own hand of Srimati Radhika. Esse verso em sânscrito, talvez vocês não entendam, significa o seguinte, que a primeira linha do verso diz que todas as trepadeiras de Vrindavana, as trepadeiras douradas, todas elas foram plantadas pessoalmente por Srimati Radhika. Com suas próprias mãos ela plantou as trepadeiras. If you go to Vrindavan, you can see there. Everywhere, golden creepers planted by in the own hand of Srimati Radhika. So saying Radha Karavachita Pallava Vallarike. Então, se vocês forem a Vrindavana, vocês verão que todas as trepadeiras foram plantadas pessoalmente por Srimati Radhika. Just Krishna planted the golden creepers, and then automatically they will grow up. E quando Srimati Radhika plantou essas trepadeiras, né, douradas, assim, ela plantou e imediatamente a planta começou a crescer e muito rápido. First I tell you, have you seen golden creepers or not? Primeiro, vocês já viram como é que é essa trepadeira dourada? Are everywhere you can see. Sim, aqui tem muito também. Understand? Here are the golden creepers on the tree or branches of the tree. Então dá pra ver aqui também, aqui nas árvores, nos galhos. They're golden. But in Vrindavan, when Srimati Radhika planted, there are golden creepers that automatically grew up. And when Krishna coming in Vrindavan, then Srimati Radhika just is saying, "Hey, Sarnaladika, golden creeper, look, my beloved Govinda has come."
E então Shrimati Radhika plantou essas trepadeiras douradas. E imediatamente quando ela plantou, essas trepadeiras começaram a crescer assim, automaticamente, muito rápido. E aí ela, Shrimati Radhika, disse para as trepadeiras, quando Krishna chegar, quando Krishna está entrando, então vocês devem recebê-lo, dar as boas-vindas a ele. Then all the golden creepers, they also welcome to Krishna. E aí nesse momento todas as trepadeiras douradas, elas começaram a dar as boas-vindas a Krishna. As like bona fide guru, when he comes in the house of bona fide disciple. Da mesma forma que um guru fidedigno ele é recebido de forma tão calorosa na casa de seu discípulo fidedigno. So bona fide disciple what is doing? Taking the flowers and petals, offering the lotus feet of Guru. Como que o discípulo recebe o seu guru? Ele oferece pétalas, dando as boas-vindas ao That mestre. is called welcome, Sagatam. Sagatam, boas-vindas. In the same way, when Krishna comes in Vrindavan, then all the golden creepers, they welcome to Krishna. Da mesma forma, quando Krishna entra em Vrindavana, todas essas trepadeiras douradas, elas também dão as boas-vindas a Krishna. Swagatam, 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 Swagatam. Mama Mana Mandire Swagatam, Swagatam. Mama Mana Mandire Swagatam. Mama Mana Mandire Swagatam, Swagatam. Mama Mana Mandire Swagatam. Krishna Murari, Krishna Murari. Mama Mana Mandire Swagatam. Krishna Murari, Krishna Murari, Mama Mana Mandire Swagatam. Hey Krishna, hey Murari, hey Krishna. Always you stay in my Hridaya Mandir, temple of my heart. Ó Murari, ó Krishna, sempre viva no templo do meu coração. Mama Mana Mandire, Rahanishidin, Krishna Murari, Krishna Murari. So in this, so they are all the creepers, golden creepers. They welcome to Krishna. Todas essas trepadeiras douradas, dessa forma, dão as boas-vindas a Krishna. Bhattisiddhika Prabodhananda Saraswati Path, his first line, he wrote this. Radha Karavarchita Pallava Ballavi. Por isso que a primeira linha desse verso fala exatamente isso que Prabodhananda Saraswati escreveu. Radha Karavatita Pallava Vallariki. Our second line, Radha Padanka Virasita Madhura Salike. If you go Vrindavan, everywhere see very nice footprints of Srimati Radhika. Já a segunda linha do verso vai glorificar as pegadas dos pés de Shrimati Radhika que estão por toda parte em Vrindavan. Explanation is our Goswami Goswami. Nossos Goswamis explicam de forma tão bela tudo isso. Radha Jasomukha Matta Khagavalike. And in Vrindavan, all the birds, trees, what they are singing? Only taking the name of Radha, Radha, Radha. Já a terceira linha do verso fala como que os pássaros em Vrindavana, até mesmo as árvores, todos eles, o que eles estão fazendo? Eles estão sempre cantando os nomes de Radha, 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 Radha. Kuchatukabla Hamsa Sarsa Ganagrino Mayura Kuli Vrindavan. How sweet and sound is coming. All the birds they are chirping. And they are singing only Radha, not other singing. Em Vrindavana, todos os pássaros, são tantos pássaros diferentes, eles cantam, eles chileiam de forma tão bela os nomes de Shrimati Radhika. Kuchatukabla Hamsa Sarsa Ganagrino Mayura Kuli. Peacock, peahen, cuckoo birds, what they are singing? Radhe, 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 Radhe. O passarinho cuco, o pavão, pavoa, todos os pássaros, o que eles estão cantando? Radhe, Radhe, Radhe. If you go Vrindavan, no one chanting Krishna Nam. What they are chanting? Radhe, Radhe, Radhe. Radhe, Radhe Kahi. Em Vrindavana ninguém fala o nome de Krishna, tá todo mundo sempre cantando o nome de Radhe, Radhe. Still you will go. Até hoje é assim. Brajavasi, small baby also Radhe, Radhe, Radhe. Até hoje é assim, né? Um Brajavasi, né? Até mesmo um bebê, Brajavasi vai estar sempre falando também Radhe, Radhe, Radhe. तो सिंह वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई डाल डाल और पात पात में राधे राधे. In Vrindavan, all the trees
birds, and what they are singing, Radhe, Radhe, Radhe. Poucas pessoas sabem as glórias das árvores de Vrindavana. Elas estão sempre também cantando Radhe, Radhe. Então todos os Vrindavana, os animais, pássaros, as árvores estão sempre cantando os nomes de Srimati Radha. Radha, last time. Radha Vilasito, Radha Vihara, Dipino, Ramatam Manome. Ramatam, Radha Vihara, Dipine Dipino, Ramatu Manome. My mind always absorbed roaming in Vrindavan, where Srimati Radhika Ji performed sweet, among first time with her beloved Govinda. Que a minha mente possa estar sempre absorta, vagando nessa floresta de Vrindavana, que é palco dos passatempos de Srimati Radhika com seu amado Govinda. Actually, this is the transcendental Vrindavan. Essa Vrindavana é transcendental. And if you go Vrindavan, then you can see how is beautiful this transcendental Vrindavan. Se vocês forem a Vrindavana, vocês vão poder ver a beleza incomensurável de Vrindavana. Brahmaji glorified our Brahma Samhita, our Vrindavan, this is true. No Brahma Samhita, o Senhor Brahma, de Criador, glorificou Vrindavana. Verdade. Chintamani prakara satmusakalapa vriksha laksha pritesu suravirvira palayantam lakshmi satasahasra samramasya pamanam govindam adipurusham tamaham bhajami govindam adipurusham tamaham bhajami govindam adipurusham tamaham bhajami. Prabhupada Sripad glorified our Vrindavan. That Vrindavan completely, absolutely decorated with the footprints of Srimati Radhika. E Prabhupada Saraswati também glorificou Vrindavana, dizendo como Vrindavana ela é totalmente decorada, embelezada pelas pegadas dos pés de Srimati Radhika em toda parte. Hello, Radhe, 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 Maharaj ki!